Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa. Que alegria dividir essa telinha com vocês mais uma vez. Hoje nós estamos completando o nosso 13º programa. Como dizem, parece que foi ontem. E é verdade, foi ontem, mas nós já estamos no 13º programa. Encerramos hoje a primeira temporada e vamos dar início à segunda temporada, terça-feira, nesse mesmo horário, com novos temas atuais, temas que são escolhidos pelos nossos jovens, porque nós estamos no programa da Juventude Espírita do Rio Grande do Norte, mais precisamente da Associação Espírita Obreiros da Vida Eterna. Somos todos estudantes e pedimos a compreensão de cada um de vocês. E nós, lembrando que nós estamos num programa espírita, nós vamos falar na visão em que essa doutrina de luz nos condiciona, nos esclarece sobre a vida e sobre cada um de nós. Semana passada, nós conversamos sobre o nosso Pai. Não o Pai só meu, o nosso. Nós conversamos sobre Deus. Apresentamos aqui uma visão de Deus que foi apresentada a todos nós por Jesus. Aquele Pai que não desampara. Aquele Pai que condiciona a todos os filhos seus e dá-lhe as forças necessárias para superar os momentos mais difíceis. Um Pai de infinito amor e bondade. Misericórdia sem fim. Mas um Pai justo. Esse é o nosso Pai, Deus, o meu Pai, o seu Pai, o Pai de Jesus, o Pai de todos nós, que a doutrina espírita nos apresenta ele como um dos pontos principais de seus ensinamentos. Ensinamentos esses trazidos pelos espíritos superiores, ou seja, os seres que já estão espiritualmente bem à frente de cada um de nós. E hoje teremos a alegria de dividir mais um momento de luz com vocês. Vamos realizar um banquete de luz nesta noite, falando do nosso mestre, Jesus, o nosso irmão maior, aquele que nos ama e que nos ensinou como amar, nos exemplificou como amar, trazendo essa proposta para todos nós. E para essa nossa, gostaria de trazer aqui Mariana, por favor, Mariana, nossa jovem Mariana. Oi, boa noite, Oliveira, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu até gostaria de chamar também aqui Jéssica. Seja bem-vinda, Jéssica. Boa noite, Oliveira. Boa noite a todos. Boa noite. Letícia, por favor, Letícia. Boa noite, Oliveira. Boa noite a todos. Que maravilhoso ter vocês três, mais um programa comigo aqui. Vocês não fazem ideia da minha felicidade. Mas eu gostaria de fazer aqui uma reivindicação aos produtores do programa. Eu não vou citar nome para não, digamos assim, estar cobrando ninguém, mas eu queria saber por que o programa providencia para vocês irem todo o programa ao salão e não me convidam. Então, eles pagam o salão para vocês. É um patrocínio em off. Mas eu estou desconfiado desse negócio. Tem alguma coisa por trás disso, porque não me manda, só manda vocês para vocês ficarem belas desse jeito. Que bom, são meninas. Recebidos, Oliveira. Que bom, que bom. Que bom estar com vocês. Valeu, Lanúzia. A nossa felicidade é dividir com vocês esse tema, porque é um tema que nos emociona muito. Falar de Jesus. E que todos nós, humanidade, temos a necessidade dessa relação mais próxima, mais íntima
com Jesus. Temos essa relação mais próxima com Jesus, certo? Então, eu vou iniciar fazendo uma perguntinha simples. Vamos partir do simples do simples. E vou começar com você, Letícia. Eu queria que você me falasse assim, e vai servir para as três essa pergunta. Eu queria que vocês podem depois, Letícia, começarem a falar no mesmo sentido. Letícia, me diga uma coisa. Eu poderia falar do meu entendimento aqui, porque é meio... Mas como eu sou do interior, essas coisinhas do interior, a gente cria muita fantasia, né? Mas você, Letícia, qual o seu entendimento sobre Jesus? Na cultura em que você cresceu, que entendimento você tem ou tinha sobre Jesus? Certo. Olha, Oliveira, eu cresci tendo Jesus como um amigo, um protetor, alguém que sempre estaria comigo e a quem eu deveria recorrer nos momentos difíceis, mas não esquecendo dele nos bons momentos também. Então, eu acho que o meu entendimento sobre ele sempre se resumiu ao amor. Maravilhoso, lindo, né? Pode seguir, meninas. Fique à vontade aí. Oliveira, eu posso falar? Pode. Eu acho que essa questão de interior e de geração, porque meu contato era diferente. Olha, comigo também foi bem assim. Meu contato com Jesus, eu achava que Jesus era uma coisa assim, bem inalcançável, sabe? E eu achava que era uma coisa assim que eu nunca poderia chegar nem perto. E vocês sabem que eu tinha uma crença, eu tenho até vergonha de falar, mas isso é incrível também. Então eu ficava meio confusa e perdida, porque acabava criando uma distância muito grande na minha relação com ele. Eu ainda não conseguia ver ele como um amigo. Eu via muita distância, aí eu ficava toda confusa. Maravilhoso. Pois é, e assim como a Mariana falou, para mim existia muito aquela questão, né, que não se pode errar, porque se você errar, você de certa forma vai para o inferno. E o povo costumava muito dizer, né, siga os ensinamentos e faça as orações, o Pai Nosso, que a gente vai estar conectado com Ele. Então, ele sempre foi mais uma forma de, tipo, era mais uma coisa que eu meio que tinha que seguir, mas eu não entendia tanto assim o significado, sabe, Oliveira, do que ele, de certa forma, representava, que ele poderia, tipo, trazer à minha vida. Era mais uma questão de eu ter que seguir os ensinamentos que ele deu e que assim eu estaria fazendo tudo certo, assim como Mariana também citou. Observemos que cada um de nós, todos nós, humanidade, não só vocês três, cada um de nós fomos condicionados ao entendimento de Jesus de uma forma diferente, de acordo com as nossas culturas, com as culturas dos nossos pais, né? De acordo com a convivência que tínhamos. E nós fomos crescendo dessa forma. E Mariana colocou, e Jéssica também, algo interessante. O distanciamento que fazia de Jesus, né? Porque para nós Jesus era uma divindade inalcançável e ficava muito difícil da gente ter uma compreensão maior. Mas aí, Letícia, você trouxe algo que também muitos de nós crescemos assim, né? Do Jesus amigo, Jesus companheiro, né? E alguns de nós crescemos do Jesus mordomo. Ou seja, tudo que a gente precisava, Jesus tinha que resolver e resolver rápido, senão não se via, né? Então, cada um de nós tínhamos esse entendimento do Cristo, né? Mas como a vida vai passando, geralmente a cultura dos nossos pais, até pela a questão da evolução da humanidade, vai ficando um pouco modificada, nossa mente vai se abrindo e tudo vai surgindo à nossa frente e ao nosso derredor. E a visão da gente vai mudando diariamente. Aí eu pergunto a vocês,
E depois de conhecer o Espiritismo como estudantes, como evangelizadoras, depois de conhecerem, ter um entendimento de gente, mudou isso para vocês? Mudou essa visão do Cristo para vocês? Se mudou, nossa, para mim mudou muito. Para mim, as meninas, eu acho lindo quando a Letícia fala as palavras dela, eu acho muito lindo. Eu, quando comecei a estudar, comecei a entender, eu fui vendo que não tinha essa distância toda, que tudo bem, sim, perfeito, e o que era ruim era você insistir no erro e continuar ali forçando aquele erro. Agora, você errar e trabalhar para ser melhor e estar sempre ali acompanhando os ensinamentos dele, aí minha cabeça fez assim, eu comecei a entender tudo, porque era assim, todos os ensinamentos dele para mim era como se fosse uma coisa impraticável, sabe? Gente, era assim, não vou conseguir colocar nunca em prática. E quando eu fui estudando, fui aprendendo, aí eu fui vendo que não era assim, que tudo pode ser colocado em prática, sim, a gente vai aprendendo aos poucos, e erra de novo, e vai aprendendo de novo, então mudou muito para mim. Eu diria que em alguns aspectos também mudou para mim, depois que eu comecei a estudar mais. Eu passei a ver de uma forma mais clara o que antes eu não conseguia perceber. Então, aquele amor que sempre existiu foi se tornando mais forte, sabe? Acho que é isso. Pois é, para mim ficou mais claro também muitas coisas, porque deu para colocar mais em prática, entender mais a proposta que ele traz para a gente, né? O ensinamento que ele traz. Ajudou bastante, no entanto, que a nossa conversa perante a noite, né? Que todos nós devemos ter uma relação para conversar, já que ele é como um irmão para a gente. Então, ficou mais fácil de criar uma relação, de se comunicar e amar de certa forma, ter a mais crença, né? Porque a gente, tendo a distância que é nos colocada, a gente começa, de certa forma, a ficar um pouco incrédulo, às vezes, de algumas coisas, e com o Espiritismo ajudou bastante a esclarecer isso. Maravilhoso, Jéssica. E realmente é isso. Muitas vezes, nos colocando nessa visão de Jesus bem aquém de nós acabamos nos desestimulando, né? Mas eu fiz muita pesquisa sobre essa questão, né? Mas antes de nós, né? Nós jovens, antes de nós, às vezes o pessoal tem o costume de dizer assim, na questão do errar, Mariana, como você falou, as pessoas assim, ó, se você fizer isso, você vai pretinha para o inferno, né? Você vai pretinha para o inferno. Então, é mais ou menos, se você fizer isso aí, Deus castiga, Deus vai lhe castigar, você vai ver. Então, é muito importante... Deus está vendo, né? Deus está vendo o que você está fazendo. Então, é muito importante quando e ainda tinha muito aquele negócio antigamente, né? Você fez uma coisa errada e você topa, aí, ó, tá vendo? Foi Deus que mandou já o castigo para você por ter feito a coisa errada. É maravilhoso, Jéssica. Isso aí, nós jovens, a gente sabe que é pesquisa, né? Mas lá mais atrás, nossos bisavós, né? Nossos avós, nossos pais, eles tinham toda essa cultura, né? Que rodeando essa figura, para muitos mística, né? Para outros encantadora do Cristo, né? Divina, celeste, desse ser maravilhoso que faz parte de nossas vidas. E é importante quando a gente vai refletir assim no entendimento, como vocês colocaram, na simplicidade dessa relação que a gente foi crescendo com ele, e como isso, como falou Letícia e Mariana, como isso nos aproximou dele com a chegada da doutrina espírita em nossa vida, do espiritismo em nossa vida, porque nós passamos a afirmar pontos que antes nós não achávamos capazes de serem firmados, e nós fomos entrelaçando os nossos corações a ele. Mas para que isso acontecesse? Porque muitas vezes, muitos de nós,
por falta do entendimento das próprias lições da doutrina, eu não sei se já fizeram isso a você, mas a mim já fizeram essa pergunta assim: Oliveira, lá onde você frequenta, vocês falam de Jesus? Aí eu digo: não, a gente não fala de Jesus lá, não, a gente fala da vida dos outros, não é assim? Eu digo: não, a gente não fala de Jesus, não. Lá a gente estuda Jesus. Lá nós conversamos intimamente com Jesus. Então, para que houvesse essa mudança na mente de vocês, desse entendimento, o que o Espiritismo fala sobre Jesus? Eu vou perguntar a você, Letícia. O que o Espiritismo falou de Jesus para você que fez você mudar esse entendimento inicial? O Espiritismo nos diz que Jesus é como nosso irmão mais velho, nossa família. E como é dito no Livro dos Espíritos, Jesus Cristo foi o Espírito mais puro que veio à Terra. É o nosso maior guia e modelo a ser seguido. Ou seja, é aquele que nos conduz, que nos mostra o caminho, que nos dá uma direção. E um modelo simplesmente por ser a nossa maior inspiração e referência. Maravilhoso. E tem um detalhe importante que é bom que a gente coloque nessa apresentação de Jesus como um dos pontos principais a serem refletidos diariamente em nossa vida. Esse é o convite que possamos reviver, dentro das nossas condições, essas lições do Cristo, diariamente, primeiramente em nós, é que não existe um endeusamento do Cristo. Às vezes as pessoas até contestam com essa visão do Cristo próximo a nós, do Cristo irmão, daquele Cristo que veio exemplificar enquanto homem, que somos filhos de Deus iguais, né, dessa grande família, como você falou, que ele é nosso irmão mais velho, e por ser nosso irmão mais velho, trouxe-nos vários conselhos, muitos conselhos, né? E daí porque a doutrina espírita, como você bem colocou, Letícia, pede para que a gente tenha ele como referência maior, o nosso guia, aquele que vai nos orientar sempre, e o modelo a ser imitado por cada um de nós, né? Que dentro das nossas condições a gente tente alcançar esse ser que é tão amado por cada um de nós. Então, dá para entender, sim, pelas suas colocações, Letícia, porque o seu entendimento foi moldado. Ele não modificou-se, porque você já tinha um entendimento de amor, de família, mas ele foi moldado para algo mais sutil, mais delicado, mais forte no teu coração. Isso é lindo, né? Falar do Cristo é lindo demais, gente, como diz o velho, né? Então, diante disso, nós vamos compreendendo devagarzinho, bem simplesinho, o que é a importância desse ser para nós, não é isso? E Jéssica, e você? O que você tem a dizer com essa aproximação da doutrina espírita, né, em você? Me explique. Pois é, Oliveira, a gente percebe, né, conforme a gente vai cada vez mais aprendendo sobre o espiritismo, a realeza desse espírito, né, de luz, e sua perfeição moral. No entanto, que a gente vê que ele é uma pessoa que é acima das nossas fraquezas, né? E de certa forma, ele entende a nossa falta de elevação moral. No entanto, que a gente tem que, às vezes, se perguntar, né, muito, se a gente está seguindo os ensinamentos que ele nos passou. Se a gente estaria seguindo e prontos para dar o testemunho de fé e ser crucificados em defesa das suas lições. Assim como os que guardaram os seus ensinamentos, que foram perseguidos, mas que até o fim guardaram e ficaram prontos para fazer esse testemunho de fé, né? Maravilhoso, Jéssica. E quando você coloca isso aí, nos remete ao cristianismo primitivo, os primeiros cristãos,
os mártires, nos circos, nas arenas, sendo despedaçado, o seu corpo sendo despedaçado pelos animais, e conta-nos o espírito irmão X, né? Que enquanto aquilo acontecia, os espíritos, a essência, cantavam hosanas às altas, e o Cristo aproximando-se daqueles seres, acolhendo a cada um. Já imaginou que testemunho, como você falou, já testemunho de fé, e bem colocada a sua questão, será que nós estamos prontos para defender, usando o popular, com unhas e dentes, essas lições do Cristo? Será que esse irmão, esse familiar mais próximo nosso, que vela por cada um de nós, que nos chega estendendo os braços e abrindo o coração, dentro de um amor profundo, como bem colocou vocês três aí, será que ele tem essa nossa fidelidade? Será que ele não espera que sejamos nós aqueles que vamos promover o quinto evangelho em seu nome, não renovando, mas sim relembrando as suas lições? E Mariana, o que a doutrina espírita fala desse ser lindo para você? Exatamente, exatamente. E vocês conversando, eu pensando aqui. Hoje em dia, a gente fala tanto, a gente a gente fala assim, com uma certeza do coração. Não, eu sigo Jesus, eu sigo o que pregou, eu sigo Cristo. Mas, Oliveira, e pessoal, todo mundo que está assistindo, será mesmo que a gente segue assim, tão assídua como a gente diz? Será que nós espíritas, como aqui é um programa espírita, eu falo de nós espíritas, será que a gente realmente está seguindo os passos dele, Oliveira? Eu queria trazer umas reflexões. Nos momentos mais duros, mais complicados, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais delicados da nossa provação humana, da nossa existência aqui na Terra, como a gente age? Nós somos calmos, o que falar é fácil, mas nós somos calmos. Nós somos tolerantes, na teoria, mas nós somos tolerantes? Somos compreensivos? Temos dado realmente, de verdade mesmo, gente, a outra face? Nós servimos realmente aquelas pessoas que são necessitadas? Nós estamos hoje amando o próximo como nós amamos a nós mesmos? Lindo, Mariana, lindo. E todos esses são desafios apresentados por essa criatura, por esse irmão lindo que nós temos, né? Eu sempre costumo dizer assim, reflexões profundas como essa tocam a nossa alma, porque nos remete à nossa relação com ele. Letícia e a doutrina espírita nos colocou que ele é nosso modelo. Então, ele é o exemplo de serenidade. Ele nos ensinou como compreender os nossos irmãos mais necessitados, ou tanto quanto nós, em desequilíbrio. Ele deu lição de perdão. É maravilhoso isso. E quando os nossos inimigos, ou os inimigos aproximavam-se dele, ele apenas ofertava amor e respeito.
Aí eu costumo dizer, às vezes, no estudo, eu fiz uma vez no estudo, eu fiz uma enquete, né? Nós estávamos numa sala com uns 20, 25 alunos, mais ou menos, e eu fiz a seguinte pergunta: imaginemos que Jesus materializasse nesse instante, aparecesse para todos nós vendo ele aqui. Como seria lindo esse momento? Mas aí, de repente, ele dissesse: eu preciso de 2 voluntários para trabalhar na minha vinha. Todo mundo levantaria o braço, né? Porque nós somos espíritas, não é isso? E somos servidores, temos coragem de trabalhar. E na seara do Senhor, todos nós queremos servir, ser útil. Então, ele dizia: então levante o braço, 2 voluntários, todo mundo. Ele dizia: não, vamos fazer o seguinte, melhor. Eu vou escolher 2 para trabalhar comigo. Só que esses 2 que eu vou trabalhar, que eu vou escolher para trabalhar comigo, eles vão retornar à pátria agora comigo. Ou seja, no popular, eles vão morrer agora para eu levá-los comigo. Será que nós, espíritas, já tínhamos os 2 braços levantados ou nós íamos tomar água nessa hora? É bem interessante quando a gente faz essa relação com esse ser maravilhoso que faz parte de cada um de nós, né? Maravilhoso a vocês 3. Obrigado. Dá para entender? Oliveira. Diga, Jéssica. E entra até um questionamento que muitas pessoas, às vezes, porque muito hoje em dia o povo fala sobre Jesus, mas entra o questionamento: se Jesus aparecesse hoje na sua frente e dissesse: eu sou Jesus, venha comigo, será que a gente realmente iria? Será que a gente ia acreditar nele? Ou simplesmente falaria que queria uma prova? Porque hoje em dia muitas pessoas às vezes estão incrédulas e falam que acreditam, né? Mas na realidade, se ele realmente aparecesse, será que a gente diria: sim, eu iria com você? Será que a gente acreditaria que aquela pessoa que é Jesus é realmente Jesus? Ou a gente simplesmente ia dizer que não e ignorar? É interessante, Jéssica, a sua colocação, porque quando a gente vai falar do Evangelho de Jesus, a gente fala de vida, né? E o que você colocou aí, nós vamos encontrar no Evangelho daquela época. Jesus parece que até leu os seus pensamentos. Parece que ele leu o que você fala hoje, né? Mentalmente, porque Jesus convida um jovem para ir com ele. E pergunta àquele jovem: tu queres me seguir? Tu queres aceitar o reino de Deus? Ah, quero sim, lógico. Então, meu filho, você precisa fazer uma coisa: tu ama teu pai, tua mãe? Ah, amo, olha, eu sou o melhor filho do mundo, eu amo eles de corpo, alma e coração. Ah, tu ama teus irmãos? Sim. Você faz o bem? Faço. Ah, só falta uma coisinha, meu filho. Vende tudo o que tem e vem comigo. Jesus até hoje espera por mim. Era eu esse jovem, até hoje por mim. Porque naquela época eu não conseguia me livrar dos bens materiais. Então, tem esse exemplo lá no Evangelho. Lógico que não era eu, né? Só para a gente entender que Jesus não conseguiu trazer aquele jovem por um apego às coisas materiais. Mas aí ele faz a outra. Diz assim: meu filho, tu queres me seguir? Tu queres caminhar comigo? Vem. Aí, quando o cara vê que o nó é mais apertado, que a porta é estreita, Jesus falando-lhe da situação espiritual, aí ele diz assim: ô Senhor, desde primeiro que eu enterre meu pai, o bichinho está lá no caixão, está lá todo esticado, todo durinho. No Evangelho não está assim, não, gente, eu estou enfeitando. Vocês sabem que quem conta um ponto, aumenta um ponto, né? Então, e eu não posso ir primeiro. Aí Jesus diz: ah, meu filho, deixa os mortos enterrarem seus mortos. É maravilhoso, Jéssica, quando você vem falar nessa situação. E dos sinais também tem. Muitos pediram sinais ao Cristo, para que Cristo demonstrasse a sua grandeza através de fenômenos. Não diferente de nós. Hoje, mesmo com tantos livros escritos, com tanta linha de pensamento religioso apresentando Jesus à Terra,
o evangelho falado, no bem dizer, nos 4 cantos do mundo, toda esquina, toda praça, em cada quarteirão, é difícil você não encontrar um lar que não fale do evangelho, que não divulgue o evangelho. Lógico que cada um ao nosso modo, mas que o evangelho está ali. Se você estiver de boa fé e ao ouvir a mensagem, internalizar essa mensagem, você modificará. Então é muito lindo, Jéssica, quando a gente vai entender essa relação íntima nossa com esse nosso irmão mais velho, mais experiente, né? Esse que já está um pouco à nossa frente, mas ele disse que nós não desanimássemos, viu, Mariana? Como você disse, eu achava tão difícil. Ele disse que nós não desanimássemos, porque nós somos capazes de fazer tudo o que ele faz e um pouquinho mais. Olha o estímulo que ele nos dá. Um pouquinho mais. Então, é maravilhoso a gente ver isso. Então, Jéssica, já que nós dois estamos conversando, eu vou te fazer uma pergunta simples. Para o nosso entendimento, assim, qual a relação que há entre Espiritismo, Jesus e Deus? Né? Espiritismo, Jesus e Deus, que relação é essa? Explica para nós, vamos conversar sobre isso um pouquinho? Pois é, então, Oliveira, no Evangelho de João, capítulo 14, no momento que Jesus estava falando com os apóstolos, ele fala, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, com isso, ele ia solicitar ao nosso Pai que envie um novo Consolador, que no caso seria, segundo o Evangelho do Espiritismo, na parte das 3 revelações, a gente ia ver que o Espiritismo, no caso, né? Ele vem com um propósito de, como Jesus veio, para não... Perdão. Ele vem com um propósito, o Espiritismo, não para destruir a lei cristã, mas sim do novo modo de cumpri-lo. Tanto para desenvolver, completar e ensinar os ensinamentos que Cristo nos trouxe anteriormente, que não era tanto conhecido, né? Não tinha a compreensão naquele tempo, e ele nos mandou o novo Consolador para que a gente entendesse, de certa forma, o que antigamente não se entendia, que é tanto a questão da espiritualidade, o mundo espiritual, né? Que naquele tempo a gente não tinha como, de certa forma, entender, o que hoje em dia a gente já tem. E com isso, esse novo Consolador que ele nos traz, o Espiritismo, que reforçando os ensinamentos de Jesus, é tanto para reforçar a ideia dele de renovar, né, e trazer o amor que a gente tem que ter dentro de nós. Como as meninas mesmo já falaram, né? Até Mariana mesmo falou. Será que quando a gente tem os nossos inimigos, eles batem na gente, será que a gente está mesmo dando a outra face? Então, com isso, ele vem trazendo esse novo Consolador, ele intercedeu por nós, já que os apóstolos guardaram os seus ensinamentos, para ensinar esses ensinamentos a gente e colocar em prática, né? Maravilhoso, Jéssica. É lindo demais quando a gente vai refletir sobre essa relação Jesus, Cristo e Deus. E eu recomendo o que você falou, eu recomendo para quem quiser dar uma olhada em João 14, porque lá é quando Jesus faz a promessa, como você bem colocou, né? Daquele Consolador. Porque Jesus estava retornando, mas não ia nos deixar órfãos. E é profundo a colocação de Jesus ali. Que ele diz que aquele Consolador que virá, irá ficar conosco para todo sempre. Olha que fantástico. Irá ficar conosco para todo sempre. E como você bem colocou... E é como ele mesmo fala, né, Oliveira? O ensinamento dele é o modo de passar por ele para entrar no reino de Deus.
Maravilhoso. E quando você também falou do Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu recomendo para quem quiser conhecer. Abre o Evangelho. Se você não encontrar na folha que você abrir uma passagem do Cristo, uma reflexão sobre as lições de Jesus, nunca mais abra. Toque fogo. Eu vou repetir. Abra o Evangelho do Cristo. Você que não conhece a doutrina espírita, abra o Evangelho segundo o Espiritismo. E se na página que você abrir não tiver uma lição de Jesus, refletida à luz dos ensinamentos dessa filosofia de vida que é a doutrina espírita, toque fogo e nunca mais abra. Porque se você não encontrar, você está abrindo um livro errado. O Evangelho segundo o Espiritismo não é o Evangelho do Espiritismo, e sim, é o Evangelho, são as lições morais e éticas do Cristo, refletidas mais profundamente à luz dessa filosofia de vida, que tão bem nos faz, né? Então, é lindo quando a gente vai ver essa relação. O Cristo pedindo a Deus que envie um Consolador, e nós chegando com essa proposta de ser o Consolador, de consolar corações, esclarecer mentes e transformar vidas, fazendo com que todos nós nos lembremos das lições do Cristo e trazendo os conhecimentos, como você falou, Jéssica, que na época Jesus falava por parábola porque nós ainda não tínhamos o entendimento. Hoje nós estamos na infantilidade, naquela época nós estávamos na descoberta do ser que somos, apesar de não nos conhecermos completamente ainda. Maravilhoso, obrigado, meu anjo. E quando você, Jéssica, vem colocar da visão do Cristo, dessa questão do mundo espiritual, porque para nós, muitos de nós, o mundo espiritual era uma fantasia, era algo, como Mariana falou lá no início, inalcançável, e a gente ficava sem entender, mas que danado de coisa é essa, mundo espiritual? Será que tem coisa aqui ao meu redor? Será que existe outro mundo além da Terra? Ou nós terráqueos somos únicos belos de todo o universo? Será que Deus criou só a gente tão lindo assim para poder tomar conta de todo o universo? Aí vem Jesus e vem nos trazer, como você falou, Jéssica, essa visão do mundo espiritual. E hoje nós não vamos entrar nos méritos do Sermão do Monte, mas lá nas bem-aventuranças, o Cristo fala dessa perspectiva futura. Aí eu pergunto para você, Letícia, é bem interessante quando a gente fala isso, mas qual a relação entre a pluralidade dos mundos habitados e o nosso mestre, o nosso irmão maior? Diz aí, minha menina, para nós. Então, Oliveira, foi Jesus que nos disse que há muitas moradas na casa do Pai, e é Ele que nos ensina que a casa do Pai é o universo e as diferentes moradas são os mundos. E, independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus referem-se ao estado do espírito, e cada um será dado de acordo com suas obras. Então, não devemos ficar de coração apertado, porque uma hora vamos nos deparar com um lugar. E a doutrina espírita classifica esses mundos em 5 tipos. São eles os mundos primitivos, os mundos de expiações e provas, os de regeneração, os mundos transitórios e os mundos felizes e ditosos. Maravilhoso. Então, olha, eu fico doido com a doutrina espírita, sabia? Fica assim, como é fantástico, como é esclarecedora para a gente, para a nossa vida, essa doutrina, né? Então, além de nos falar dessa pluralidade dos mundos, como Jesus falava, e é muito lindo essa passagem, Letícia, quando Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração. É lindo demais, né? E Jesus, no momento daquelas criaturas perto dele, tudo perturbadinha, igual nós, né? Preocupada do que ia acontecer com eles, olha, eu vou, né? Eu vou, mas eu preparo um lugar para todo o seu ser. Cada um da gente tem um lugar para onde ir, né? Nós não vamos ficar sem teto, porque há muitas moradas na casa, né?
de meu Pai. É fantástica essa colocação do Cristo, referindo-se a esses mundos habitados. Aí a doutrina, fazendo com que a gente lembre dessas lições, ainda traz didaticamente, de uma forma simples, uma classificação. E é simples de entender essa classificação, porque ela foi construída baseada na vivência dos seres que ali estavam. Foram justamente os espíritos, através dos seus relatos, dos diálogos realizados, trazidos para conversarem nas reuniões mediúnicas através desse canal maravilhoso chamado médium, que tem essa capacidade de oferecer o seu talento para essa relação mais íntima, e ali, através dos relatos dos próprios espíritos. E é simples da gente entender, basta que a gente dê uma olhada no filme O Nosso Lar, no livro O Nosso Lar, o próprio André Luiz nos apresentando uma condição diferente da Terra. Ele está lá nos apresentando uma condição totalmente da condição que ele se encontrava na Terra. E ali ele relatando para nós, né, a condição em que ele se encontrava. E o nosso querido codificador, né, ele fez para que a gente entendesse essa classificação linda, maravilhosa. Obrigado, Letícia. Muito obrigado mesmo. Vocês não sabem a felicidade que eu estou aqui hoje com vocês, né? De ver vocês sorrindo. Letícia hoje está sorrindo à toa, já está feliz demais essa mulher. Meu Jesus, como é bom amar-te, Jesus. Que maravilhoso estar contigo. Então, agora eu vou fazer uma perguntinha para as três. Eu queria que as três pudessem conversar direitinho, tranquila. E é a grande pergunta que nós temos no programa. Então, a ideia do programa é assim: diante de tudo isso que a gente já conversou, a gente precisa se perguntar por que Jesus veio à Terra. Vocês já pensaram nisso? Por que Jesus veio à Terra? Vamos iniciar com você, Jéssica. Por que Jesus veio à Terra? E pode dar sequência a vocês. Então, Oliveira, Jesus, né, a gente já tinha recebimento por Moisés dos 10 mandamentos. Dessa forma, Jesus não veio para destruir esses, como ele bem disse, né? Ele não veio destruir esses 10 mandamentos. Ele veio porque é a lei de Deus. Ele veio para cumpri-la, para desenvolver e dar o verdadeiro sentido, além de adaptar, no grau de adaptar os ensinamentos, a lei de Deus, conforme o entendimento daquela época, né? No entanto, que como as pessoas não entendiam uma coisa mais direta, ele usava muito parábolas, né, para conseguir se comunicar melhor e passar um ensinamento que antigamente não era muito compreendido, não tinha muito uma certeza, né? E é bem interessante, Jéssica, essa sua colocação, filha, porque muitos de nós pensavam na época que Jesus era contrário à lei de Deus. Pela renovação que ele trazia, pela revolução, pela mudança de postura, de diálogo, de conversa com o povo, de pregação. Então, tudo isso chamou a atenção de todos nós. Ora, esse é diferente, esse homem é diferente, esse jovem é diferente. Vocês são diferentes, com esse cabelo lindo, eles ficaram mais diferentes ainda. Então, é importante que a gente tenha essa visão hoje, né? E, Mariana, o que você tem a dizer disso, minha linda? Por que Jesus veio à Terra? Então, Jesus, ele veio trazer uma missão totalmente difusitada, né? Ele veio abrir caminhos, ele veio trazer coisas novas. Ele teve como missão encaminhar os humanos, todos nós, ao caminho do bem. Ele veio trazer, gente, condições para isso. Para que a gente... Se ele não tivesse trazido isso diferente, ele trouxe conhecimento
E ele veio trazer isso, ele veio trazer conhecimento, trazer moralidade para a gente. Ele veio trazer a responsabilidade da gente entender os nossos atos, da gente entender que a gente tem que aprender, tem que evoluir, e tudo isso com base no pensamento de Deus, e que somente a doutrina de Deus e a pureza dessa doutrina ela pensamento travou. Pode falar? É o ao trazendo vivo. esses pensamentos né? Demorando para travar comigo. Isso, trazendo esses pensamentos puros de Deus e extraindo esses pensamentos que eles vêm trazer essa missão importante para guiar a gente, é uma missão para a gente aprender e evoluir e seguir no caminho do bem. Maravilhoso, Mariana. E quando você vem colocar essa questão desse pensamento divino, que é a própria mensagem, é o verbo que ele trouxe a todos nós, né? Trazendo de uma maneira simples, né? Em determinado momento, ele diz assim, Dona Salete, doida para aparecer a bichinha. Eu amo essa velha, né? Eu amo demais essa criatura de Deus. Olha, Dona Salete, a senhora. Né? Então, é importante a gente ter isso em nosso coração, da simplicidade do ensinamento de Jesus em torno do nosso Pai, porque ele nos apresenta como Pai, né? Já não é mais aquele distanciado de nós, é nosso Pai, faz parte do nosso coração, da nossa intimidade. E o seu pensamento é único, é no bem, né? E, Letícia, o que você tem a dizer para nós, meu anjo? É exatamente isso, Oliveira, que o senhor falou, que as meninas também falaram. Jesus veio com a missão de ser mediador entre Deus e os homens. E os princípios de todos os seus ensinamentos são de amor a Deus e ao próximo. Então, baseado nisso, Jesus nos pede que passemos aos outros aquilo que queremos para nós. Existe até aquele dizer, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Maravilhoso, minha filha. E quando você fala de Jesus trazendo essa postura diferente de um pai, né? Nos remete a Jesus dizendo mais ou menos assim, olha, eu e meu pai, meu pai trabalha e eu também trabalho até hoje. Ou seja, nós trabalhamos incessantemente. Em outro dado momento, ele diz bem claro, tudo que eu falo não é nada meu, é daquele que me enviou. Eu falo das coisas daquele que me enviou, do meu Pai que está no céu. Eu acho isso maravilhoso quando você vem colocar, vocês três colocaram, dessa linha de lição do Cristo, que é a própria o verbo, é a mensagem de Deus trazida, né? E você fez uma colocação belíssima, Letícia, quando você fala do mediador, né? Podemos dizer e podemos classificar Jesus como médio de Deus. Diz, Mariana. Oliveira, eu estava pensando aqui nessa parte que a gente estava falando sobre tudo isso, e lembrando do começo da nossa conversa. O tempo passou, Jesus veio trazendo essa questão de acabar com essa barreira, né, da gente achar que Deus é uma coisa muito inalcançável. Eu falar, falar de Deus como um pai muito próximo, né, não um pai distante, como a gente vê, uma coisa lá num pedestal, bem longe, mas sim como um pai da gente, de casa. E ele, só dele falar isso, ele já trouxe uma revolução, todo mundo ficou confuso, teve gente que não gostou, teve aquela confusão toda.
pensando aqui, a gente conversando, olha só, tantos estudos, as nossas venderam, estudaram, vivenciaram, e ainda assim, as nossas gerações ainda têm com Deus. E a gente, mesmo assim, a gente não pode deixar, a gente tem que estudar e repassar para ir acabando com isso, né? E você vê tanto tempo depois e a gente ainda tem dificuldade em lidar com isso, né, Oliveira? É verdade, Mariana. E quando a gente traz essa relação, dá para entender uma frase de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, o espírito que traz para a gente uma coleção, uma coletânea de livros da psicologia transcendental. Joana de Ângeles diz assim: muita falta faz o homem a compreensão do Evangelho ou das palavras do Cristo, porque Jesus traduziu toda um distanciamento que havia em lições, era distorcida a visão daquele nosso Pai. E o melhor, Mariana, além dele trazer Deus para o seio da nossa família, para o seio do nosso coração, a busca que tínhamos reino, né? Talvez esse reino nós não entendêssemos bem, que a gente chamava o reino de Deus. Ele diz assim para nós que o reino de Deus está onde? Dentro de cada um de nós. Olha que coisa linda. Ele diz que o reino de Deus está dentro de nós. E como nós vamos entender esse Pai que construiu um reino no meu coração, no teu coração, na tua intimidade, na tua essência? Que, Pai, nós somos uma partícula dessa essência que ainda a humanidade não entende, mas que Jesus nos apresenta de uma maneira tão bela e tão simples, né? Então, Mariana, já que nós estamos conversando, né, vamos emendar a conversa, como diz o outro, né? O bate-papo está bom. Então, o que nós poderíamos fazer, o que seria preciso fazer para entender a frase assim, como seguir a Cristo, né? Com todas as lições que ele nos traz, com todos esses ensinamentos sublimes, alguns inalcançáveis na nossa mente, de entendimento, inalcançáveis no entendimento, mas ele disse que nós somos capazes. O que a gente entende por essa frase, seguir a Cristo? Dá para tu dizer para nós aí? Vamos conversar sobre isso, nós dois? É com você, Mariana, que eu perguntei. Mariana, em todas as suas apresentações, no dia que a internet dela, assim como a minha, não cair, é porque ela desencarnou e não pôde vir ao programa, né? Mas sempre acontece, é natural, ao vivo, né? Ao vivo sempre acontece isso, né? E é interessante quando nós vamos trazer para o momento em que nós enfrentamos, porque essa ferramenta trouxe um benefício imenso para todos nós, né? Hoje, nós chegamos aos lares que nunca ouviram falar da doutrina espírita. Hoje, nós chegamos, muitas vezes, a mentes que eram indiferentes com a postura de Cristo, com a postura de Deus, né? E é muito interessante a gente compreender, era o que eu ia conversar com ela, essa proposta da gente seguir Jesus, né? Porque ele mesmo vem nos dizer que nós somos capazes de fazer tudo o que ele fazia. E seguir a ele cabe a cada um de nós hoje, como espíritas, que nos classificamos em espíritas cristãos, dar sequência a essa missão, a levar à mente humana a mensagem de Deus. Essa mensagem de Deus que está fundamentada e revestida no amor que o Cristo traz para nós. Então, o que eu estava conversando, Mariana, é que no dia que a sua internet não cair, é porque você desencarnou, não pôde aparecer.
né? Minha gente. Então é muito interessante. Eu Olha, comecei a eu vou te conversar. contar, Oliveira, isso é caso de obsessão digital, viu? Porque só tem eu nesse Wi-Fi, não cai, não, eu tô sozinha aqui, nunca caiu e caiu justo hoje. Logo na minha fala, sacanagem, viu? Maravilhoso. Viu, Mariana? Então, o que eu estava conversando, que eu comecei dando sequência com você vinha conversando, Sim. é assim para a gente entender o que seria, como entender essa frase, seguir a Cristo, né? Aí eu já iniciei aqui falando que é a gente dar sequência a essa missão enquanto espíritas cristãos responsáveis. O que você poderia acrescentar para nós assim, minha linda? Ah, é verdade, Oliveira. Quando a gente escuta muito, assim, eu pelo menos escutei muito essa frase, né? Seguir a Cristo. E eu nunca entendia, sabe? Eu achava, gente, que quando eu fosse seguir a Cristo, tipo, eu ia mudar daquele momento, assim, isso é uma coisa bem, como eu posso dizer, bem que eu não consegui imaginar o que era, sabe? Era uma coisa muito além, assim, na minha cabeça, uma coisa extraordinária, extraterrestre, uma coisa que Ave Maria, meu Deus. E aí eu fui entendendo que seguir a Cristo, gente, é dar sequência à missão de Jesus. Tá vendo como a nossa cabeça cria, né? Como é coisas. E quando eu entendi isso, seguir a Cristo é vivenciar o evangelho, a presa dele, na verdade dele. É permitir que esse amor de Cristo possa agir, amor do Cristo, independentemente se a gente ama o próximo ou não, mas dividir esse amor com ele. E é assim como Jesus falou, ele e Deus são uns. Inclusive, alguém até comentou aqui, eu não lembro nem quem foi, mas eu vou dar uma olhadinha depois eu comento. Mas ele e Deus são um. E como o apóstolo Paulo já falava, que ele já não era ele que vivia, era o Cristo que estava nele. E agindo dessa forma, nós vamos estar seguindo a Cristo, a Jesus Cristo. Maravilhoso. Maravilhoso. É muito lindo quando a gente vai compreender assim, né? Assim como o Cristo foi mediador, como bem colocou Letícia, mediador de Deus apresentando a mensagem, né? Como você colocou, o Cristo e Deus já são uno em sentimento, uno em atitude, uno em ação. O apóstolo Paulo traz essa referência também, que o Cristo já agia por ele, já estava nele. Que sejamos cada um de nós, enquanto seguidores, esse mediador, esse que vai fazer justamente a difusão, a divulgação dessa doutrina de amor, que o Cristo possa falar pela nossa boca, agir pelas nossas mãos, encantar pelos nossos olhos, né? E daí por diante, que sejamos nós também uno com Cristo, uno nas suas visões, uno nos seus sentimentos, uno nas suas atitudes e nas suas intenções. Sejamos nós mais um construidor de um mundo melhor, né? E tudo isso, observe quanta coisa a gente vem hoje já falando desse ser, um ser que faz parte de nossos corações, de nossos afetos, da nossa vida, que vela por nós a todo instante. E a gente precisa entender, nesse seguir, nessa postura que devemos ter diante da sequência das suas lições, reviver, é a proposta, reviver essas lições. Aí eu vou querer conversar com vocês três, agora, que vocês três possam, vamos trocar uma ideia aqui. Que orientações o Espiritismo nos oferece para que possibilite a gente a ser esse seguidor? Como foi colocado? Como é que a gente vai entender ser seguidor? Que subsídios ou que condicionamento o Espiritismo nos dá para sermos esse seguidor? Jéssica, você pode começar?
Pois então, Oliveira, como eu disse anteriormente, né, esse novo consolador, que é o Espiritismo, ele veio trazer a proposta, né, de esclarecer melhor a realidade da vida futura. A gente ter o entendimento de que a partir do momento que a gente morre, por assim dizer, mais no arroz e feijão, que a gente não vai simplesmente subir. Tem uma vida que vai continuar depois que a gente morrer. A gente ter o entendimento que todo mundo é igual e filho de Deus. Ninguém é superior a ninguém. Todos nós, apesar de termos as nossas diferenças, às vezes de pensamento, mas todos nós sempre seremos iguais, sempre seremos irmãos. E a gente sempre tem que procurar cultivar isso. Como tem um ensinamento, né? Amar a nós, amar ao próximo como a nós mesmos. A gente também tem que entender que a gente sempre vai ser responsável por todos os nossos atos. Então, se eu cometo o ato de ferir alguém, quem é unicamente responsável sou eu. E eu sempre tenho que ter sempre o pensamento de pensar nisso. Foi esse o ensinamento que o Cristo nos passou. Ele também traz a prática do amor, né, que tem que ser o nosso principal objetivo. Será que todo dia, quando nós acordamos, a gente lembra desse principal objetivo que Cristo nos deu e a gente procura nos amar, amar o próximo, amar o nosso familiar, que às vezes está cada vez do nosso lado e às vezes a gente não percebe, não faz essa prática, né? Fica a reflexão. É verdade, Jéssica, exatamente isso. E o Espiritismo também nos convida a uma transformação íntima constante, nos fazendo entender que somos capazes de errar e que o outro também poderá errar. E isso nos ajuda demais na compreensão e na aceitação do outro. Maravilhoso, Letícia. Como é lindo percebermos que as lições do Consolador classificado e a promessa do Cristo, essa doutrina de amor, nos faz convites não idênticos, mas sim apenas repete os mesmos convites do Cristo. Que sejamos melhores pessoas, melhores corações, que tenhamos mais afeto, mais respeito, que possamos compreender que, da mesma maneira que eu erro, o outro também erra, e que traz como proposta maior a transformação íntima para a construção da prática do amor como hábito diário, amar diariamente. E você, Mariana, o que você tem a nos dizer, os condicionamentos que a doutrina espírita nos dá para ser um seguidor do Cristo? O Espiritismo, ele pede que a gente respeite uns aos outros. Que a nossa bandeira e a bandeira da humanidade, da prática, da caridade, a prática do amor ao próximo. Não só palavras, mas colocar em prática de verdade. Enfim, que a gente possa viver o evangelho, que a gente possa vivenciar o evangelho de Cristo, tudo que foi escrito com carinho, dentro das nossas condições diárias. É aquela questão, eu posso não estar 100% hoje, mas se eu tiver 1%, sabe? Se eu tiver 1% de qualidade, se eu der o meu melhor com esse você vivenciar isso. Maravilhoso. E é importante que a gente entenda a grandeza da doutrina espírita em nossa vida com relação a Cristo, esse seguir a Jesus, é porque a doutrina espírita nos convida, o Espiritismo nos convida a estudar Jesus. Estudar cada uma das suas lições, refletir em cada palavra, em cada atitude, em cada ponto. Então, o estudo desse ser que a doutrina espírita nos convida a realizar
e ter como modelo e guia para nós, olha, isso é uma contribuição imensa para cada um de nós. E nós não temos, assim, como medir a dimensão disso com o efeito em nossa vida, efeito diário em nossa vida. As mudanças, elas são gradativas, a gente não percebe. Quando você menos espera, compreendendo a natureza desse ser, compreendendo a proposta dele de viver, amando e servindo, nós passamos a trazer como hábito diário fatores diferentes daquilo que nós tínhamos antes. Nossos valores modificam-se, os conceitos trazem uma visão mais ampla e nós passamos a promover em nós uma mudança de postura íntima, ampliando a nossa visão de vida, tudo e simplesmente porque o Espiritismo nos dá condições de estudar, não é ler o Evangelho, estudar o Evangelho com uma profundeza maior nessas lições. E diante de tudo isso que nós construímos, o que nós podemos falar de Jesus como esse ser mais perfeito? Porque a doutrina espírita, como bem colocou Letícia lá no início, na questão 625, apresenta Jesus como o ser mais perfeito que passou pela Terra, né? E até que os espíritos superiores nos convidam a ter ele como modelo e guia. O que a gente pode falar desse ser mais perfeito, Letícia? Eu vou começar com você, Letícia. O que a gente pode falar desse ser? Traga algum mínimo, alguma coisa assim que diga assim, que bom, por isso que ele é tão perfeito. Diga aí, meu anjo. Olha, Oliveira, só para a gente ter uma noção da grandeza desse ser, na própria gestação, quando Maria, grávida, foi visitar Isabel, o filho dela saltou de alegria dentro do ventre, quando percebeu que estava ao seu redor, quando percebeu a presença de Jesus no ventre de Maria. E aí, naquele momento, Isabel foi médium do próprio filho. É realmente uma história muito linda. E outra coisa muito importante, ainda sobre a infância de Jesus, foi quando, com apenas 9 anos, pequenininho ainda, ele falava sobre Deus e ensinava lições do Alcorão aos doutores da lei. Lindo. Essa passagem, eu sou, assim, apaixonada por ela, né? Imagina um menino de 9 anos juntar aquele monte de caba grande, né? Aqueles homão, tudo metido a sabido, e falar de Deus com propriedade, na linguagem simples dele, com a simplicidade, o amor e o conhecimento que ele tinha de Deus. E nessa passagem é bem interessante, Letícia, porque enquanto ele está lá no templo, a sua mãe e seu pai estão doidinhos procurando ele no meio do povo, né? Onde está o menino? Onde está o menino? Né? Aí, de repente, eles dizem, eu vi a criança entrando no templo. Aí elas vão lá, quando chega lá, aí a mãe diz, meu filho, nós estávamos procurando você. E o que danado, lógico que ela não usou esse termo, né? Estou falando na linguagem potiguar, né? E o que você está fazendo aí, meu filho? Ela disse, olha, não se preocupe, que eu estou na casa do meu pai, falando sobre o meu pai. É muito lindo, né? Você vê uma criança, né? Só para a gente entender a grandeza desse ser. Maravilhoso, Letícia, essas suas colocações. E você, Jéssica, o que você traz assim para a gente ter a ideia da grandeza desse espírito mais perfeito que passou em nossas vidas e está presente em nossas vidas? Pois então, eu trago quando ele era missionário, né? O famoso caso da mulher adúltera, que era quando ela foi pega adulterando e jogaram ela no chão e fizeram uma roda, né? E chamaram Jesus porque, segundo o Corão, ela teria que ser apedrejada por ter cometido o adultério. Aí Jesus chegou para todos, viu a situação daquela mulher, né?
naquela época e falou assim: quem nunca tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? E ele se agachou e esperou, junto com a mulher, com que as pessoas jogassem as pedras. E realmente, quando as pessoas refletiram e quando ela viu que ninguém jogou, ela ficou espantada, né, com a simplicidade que ele tinha, que Jesus teve por ela. No entanto, que ela pegou e falou assim para ele, que ninguém jogou nenhuma pedra em mim. E até ele mesmo falou, e nem eu jogarei. Vai, não peque mais. É um grande ensinamento que ele deu. Assim como a questão do amar os inimigos, né? A gente vê no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que ele pega e fala: ouçam todos, amem os vossos inimigos, façam o bem aos que odeiam, orem pela felicidade dos que amaldiçoam, benditam os que vos maldizem e orem a Deus a favor daqueles que vos maltratam. Se te derem uma bofetada numa das faces, oferece também a outra. Se alguém te exigir o casaco, dá-lhe também a camisa. Dá todo aquele que te pedir, e se tirarem o que te pertence, e se pedirem o que te pertence. Dessa forma, a gente percebe, né, que ele tinha a simplicidade de cultivar tanto o amor, né, que ele propunha a reforma íntima dentro dele, e tanto as outras pessoas, que ele não se importava com a atitude das outras pessoas, porque ele, como ele tinha até o próprio o conceito, né, quando ele foi crucificado, que ele disse a frase: perdoe-me, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Então, o que é de mais digno dele do que amar o próprio inimigo, em vez de rebater, né, o conceito que ele já tinha naquela época. Maravilhoso, é muito lindo, lindo, lindo demais. Cada lição do Cristo nessas relações diárias dele. E essa da mulher adúltera é fantástica. Quando ele olha para ela e diz assim: quede os que estavam te julgando. Olha, não sou eu quem vou te julgar. Isso é muito lindo. E nós fazemos julgamentos diariamente, 24 horas por dia. Às vezes a gente faz julgamento até de nós mesmos. Né? Na nossa relação conturbada conosco mesmo, a gente julga até a gente mesmo, que não é capaz disso, não é capaz daquilo, nós não vamos superar, a gente não consegue, sem procurar conhecer o nosso potencial. E quando você traz essa lição dos inimigos, citando o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no 5, se eu não me engano, né? Isso. Então, é muito lindo essa proposta. Imaginou se nós conseguíssemos fazer 4 desses 6 que você... não, 3 desses 6 que você mencionou aí, né? Como o Mariano já tinha falado lá atrás, conseguir oferecer a outra face, como seria maravilhoso, né? E como que a gente ia entender hoje uma proposta como essa, se a doutrina espírita não vem ao nosso encontro, nos convidando para promover, primeiramente, em nós esse entendimento, né? A compreensão das fraquezas nossas, para que a gente possa compreender a fraqueza dos outros. É muito interessante isso, né? E quando nós vamos refletir a cada lição dele, a gente vê que, na sua sabedoria, ele estava certo. Nós somos capazes, sim. É uma questão de exercício, é uma questão de lutar para promover em nós essa transformação íntima. Acho que Mariana, mais uma vez... Então... Pode falar, Jéssica. E até então, Oliveira, Jesus não dá a gente o fardo que a gente não consegue carregar, né?
Essa é a lição que ele diz, olha, jamais o nosso Pai nos dará algo acima das nossas forças. E você lembrou bem, eu fico doido com essas coisas, né? Que ele diz assim, no Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo, aprender comigo que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo, olha que lindo, é leve e o meu jugo é suave. Então, essas são lições que a gente tem que compreender profundamente. Mariana, tu tem alguma coisa para passar para nós a respeito da grandeza desse ser? Eu tenho, se a internet me permitir me deixar em paz um segundo. Vocês estão me ouvindo? Dá para me ouvir, gente? Tá cortando muito? Ou tá bom, dá para falar? Eu quero falar do caso da mulher que sangrava. É uma história muito bonita. Espero que vocês se lembrem. Uma mulher, gente, que ela estava com uma doença e ela sangrava muito. Já fazia 12 anos que ela estava com esse problema. E aí os médicos não conseguiam descobrir o que era o problema dela. E ela foi em todos os médicos possíveis, imagináveis. E mesmo assim, ela não conseguia tratar esse problema. E ela ficou 12 anos sofrendo com isso. Descobriu que Jesus estava fazendo os milagres. E aí ela decidiu certíssima desse sentimento e ela foi atrás de Jesus. Junto com ele, caminhando, e ela estava sem conseguir chegar, e aquela agonia, aquele monte de gente. A gente sabe que Jesus andava com um monte de gente, né? Que nem a gente diz aqui, encangados no pescoço, né, Oliveira? E ela não conseguia chegar perto dele, aí ela disse, já sei, vou pegar na barra da roupa. Aí ela pegou, assim, na parte da multidão, se escondeu lá, se espremeu, aí ela conseguiu alcançar, pegou, saiu os fundos. Agoniado, lá tocou em mim. Alguém me tocou. Porque de mim, alguém me tocou. E ele procurava. É linda demais, Mariana, essa passagem do Evangelho da mulher hemorroísa. Ela negou. É perfeita essa passagem, né? Para que a gente entenda a grandeza desse ser. E ele perceber, bem até interessante, porque relata o Evangelho que era a multidão, como você falou, e ele sentiu um toque diferente em suas vestes. Já imaginou? Não foi nem no corpo, não foi na mão, não foi no pé, foi nas vestes e ele sentiu um toque diferente. E ele pergunta a Pedro, e Pedro diz, mas Senhor, como é que eu vou saber quem danado me tocou com esse monte de gente aqui? Aí diz, Pedro, aí foi o que Mariana tentou colocar e a internet não deixou. Dá para a gente entender a grandeza desse ser, da sua perfeição e amor. Ele diz assim, é porque de mim saiu virtude. E aquela mulher, com os esforços empenhados e a confiança na capacidade do amor do Cristo, automaticamente foi curada. É bem interessante quando a gente vai refletir sobre essas questões. Agora, está chegando a nossa hora, está quase no momento final, e nós queríamos conversar um pouco do comportamento do Cristo, porque ele, Jesus, ele assumiu um corpo de
carne, com a missão de ser a personificação do verbo do Pai, da mensagem do Pai em nossa vida, para trazer a proposta da apresentação do amor na sua plenitude, mas um amor que é a construção, apresentado como construção para todos nós, para que a gente possa promover o amor a nós e dar sequência a esse amor numa construção gradativa, a chegar na plenitude, alcançando o amor a Deus. E para a gente é muito tocante cada gesto desse ser, enquanto espírito em corpo, porque ele assumiu o corpo de carne para nos dar exemplos que somos capazes sim. E é lógico que durante a sua história ele demonstrou muitos comportamentos. Ele expressou todas as suas emoções, tudo que ele podia, ele expressou em nome desse amor, pelo zelo desse amor. Então, eu gostaria de perguntar assim a vocês, a Letícia, você sabe nos falar algo do comportamento, como Jesus tratava as crianças, assim, já que você falou da criança lá atrás, ter uma ideia para a gente entender essa relação de Jesus com as crianças, ele já adulto, porque você falou de Jesus criança, agora, Jesus já adulto, você pode nos... Sim, sim, Oliveira. Jesus tratava as crianças muito bem, pegava no colo, as abençoava, sempre mostrando a importância que elas tinham no reino de Deus. E no Evangelho de Marcos, o capítulo 14, se eu não me engano, vem dizendo que algumas pessoas traziam crianças para que Jesus pudesse tocar nelas, mas os discípulos os repreendiam. E aí, quando Jesus viu aquilo, ficou indignado e disse assim: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. É lindo demais, né? Lindo. É por isso que eu sou uma eterna criança. Não sei se vocês vão ficar velhos. Eu sou uma eterna criança. Né? Então, é lindo demais quando a gente vai pegar essa referência do Cristo, nos convidando a uma reflexão mais profunda, a nos assemelhar à criança na pureza, na inocência, né? Na relação sincera, verdadeira. Porque criança não mente, vocês sabem disso, né? A criança, se ela gosta de você, ela gosta. Se ela não gosta, ela não olha nem para a tua cara. Sai de perto. Né? Não deixa você botar ela nem no colo. É bem interessante isso, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. E eu gostaria de ver com você, Jéssica, e essa relação do comportamento do Cristo com seus discípulos, como era esse tratamento dele com aqueles mais chegados, né? Com os apóstolos, os 12, vamos usar esse termo. Então, Oliveira, em João, no capítulo 15, ele disse que Jesus tratava eles como um pai e amigo, né? Já em Lucas, no capítulo 5, ele dizia que ele dava as palavras de ânimo. Já em Marcos, no capítulo 6, ele disse que ensinava coisas a eles que não dizia a multidão. Como eles eram apóstolos, ele tentava passar todo o conhecimento que ele tinha para os apóstolos, né, para eles repartirem a população, né? Já em Mateus, capítulo 17, ele dizia que às vezes Jesus relatava coisas sobre si mesmo que não dizia mais ninguém. Então imagina aí, você tá numa roda com Jesus e ele lhe fala coisas que ele não vai dizer mais a ninguém. É maravilhoso. Ele se preocupava. Pode falar. A questão dele até se preocupar com a saúde deles, né? E estar
vendo se eles estão bem, conversar com eles para ver cada um individualmente, se cada um está bem, a preocupação que ele tem, o zelo, né, o cuidado. Quem não quer um amigo desse, né? E saber que ele é nosso amigo. E ter a certeza que ele é nosso irmão, que ele cuida de nós, que essas preocupações ele tem conosco. E você relatou uma coisa bem interessante aí, se eu não me engano, você falou que foi no Evangelho de Marcos, quando nas reuniões íntimas com os apóstolos, Jesus ensinava para ele coisas que, como diz o próprio apóstolo, uma vez perguntaram a ele assim, mas senhor, por que o senhor ensina para nós as coisas tão claras sobre os mistérios, as coisas da vida? E para os outros o senhor fala por parábolas, olha que fantástico, né? É muito lindo quando a gente vai estudar o Cristo e compreendendo cada colocação dele assim, como colocar a colocação direta aos nossos corações. Então, na sua relação com as crianças, a gente vê a grandeza, na sua relação com os discípulos, com os apóstolos, a gente vê a grandeza. E, Mariana, eu não sei se você pode me falar sobre uma questão sobre os amigos e, entre aspas, os inimigos dele, como era quem eram os amigos, quem eram esses inimigos que o Evangelho pode nos apresentar para a nossa reflexão. Então, se Deus quiser, eu vou conseguir terminar essa fala. Meu Deus, que medo. Lá em João, capítulo 15, versículo, fala que os amigos de Jesus eram os discípulos. E Jesus falava assim, eu já não os chamo de servos, porque servos não sabem o que o Senhor faz. Então, para Jesus, os discípulos eram os amigos dele. Em vez disso, eu chamo de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu lhes tornei conhecido. Então, ele contava tudo que ele sabia para os discípulos e ele não escondia nada. Então, isso ele via como uma amizade. Lá em João, capítulo 11, do versículo 1 ao 15, lá diz que os amigos de Jesus também eram Maria, Marta e Lázaro. De Caia. Que um dia Jesus chegou na casa de Marta e ela estava limpando a casa, estava arrumando a casa e fazendo aqueles atributos domésticos que são horríveis, que todo mundo conhece, né? Quem nunca? E Maria também estava lá. E aí Maria e Jesus estavam conversando. E Jesus vira para Marta e diz assim, Marta, Maria escolheu o melhor caminho, que é conversar comigo e aprender mais. E você está aí limpando a casa sem futuro, né? Sem futuro, porque vai ficar aqui quando a gente morrer. Eu adoro essa história. Também tem que os 3 amigos mais... Ah, você quer falar? Pode falar. Não, pode dizer, pode dizer. Pode seguir. Sim, que os 3... Diz. Pode seguir? Tá, Olha, que os 3 amigos mais chegados de Jesus eram Pedro, Tiago e João. Isso está lá em Mateus, no capítulo 17, no capítulo 20 também, fala sobre esses 3 amigos inseparáveis. E lá em Marcos e em Mateus também diz, Oliveira, claramente a intimidade que eles tinham, a forma de relacionamento que eles tinham, de poder conversar sobre tudo, que a gente conversa com nossos amigos. Ele conta tudo e conversa abertamente. Então, com Jesus não era diferente, né? Ele tinha os amigos dele para conversar e era uma amizade sincera, aberta, e devia ser muito legal, né? Eu acho. Maravilhoso, maravilhoso. Olha, é muito lindo quando a gente tem a oportunidade de conversar sobre Jesus. Nós temos muitas oportunidades de falar sobre Jesus, falar sobre Cristo.
E a doutrina espírita nos proporciona essa alegria, essa felicidade de estudar o Evangelho de Cristo, de compreender essas pedras preciosas, né? Uma relação de confidentes entre Jesus e seus apóstolos, né? E tudo, a emoção toma conta da gente, e uma das coisas que acontece não só no virtual, mas também no presencial, é quando nós chegamos naqueles momentos finais, né? Momentos finais de nossas palestras, de nossas explanações, que senta aquela criatura na nossa frente com a plaquinha apontando a mão assim, ó. Aí quando você não aí, é legal, quando você não olha, ele faz assim, ó. Só que ele está dando 5 minutos, e quando eu estou falando sobre o Cristo, que ele faz isso, eu aceno para ele também, né? Para ele entender que eu estou acenando para ele. Mas eu pensei que no virtual não tivesse isso, né? Mas parece que tem um programa que também fica com a mãozinha assim, né? Acenando para a gente, eu acho isso lindo, maravilhoso, né? Mas quando nós falamos sobre Cristo, essas lições tomam conta de nós. E eu quero dizer para vocês, meus queridos telespectadores do canal Seridó Espírita, da TV 7, muito, muito, muito obrigado por ter emprestado seus ouvidos a nós nesta noite, para que a mensagem do Cristo pudesse chegar ao teu coração, à tua mente, que você possa pegar o Evangelho e refletir sobre cada colocação feita por essas crianças aqui, por nós crianças aqui, que vocês possam internalizar cada reflexão que aquela lição te apresenta e transforme, sim, em um multiplicador do amor desse ser tão sublime que passou pela Terra, que é apresentado como nosso irmão. Jéssica, me faça as considerações finais para nós, por favor, Jéssica. Eu queria agradecer, foi uma honra. E, poxa, que já está acabando, né? Foi muito bom passar esse tempo com vocês e dividir todo esse ensinamento. Gostaria de agradecer ao Seridó Espírita e à TV 7 por esse espaço. E a você, Oliveira, e as meninas. Letícia? Quero agradecer a você, Oliveira, pela oportunidade novamente. A TV 7, o Seridó Espírita, a todos que estão comentando aí, nos assistindo, e ao grupo que participou das construções, dos estudos junto com a gente. Mariana? Quero agradecer também a paciência de todos, principalmente com a minha internet. Agradecer a TV 7, ao Seridó Espírita, a Oliveira, que é esse mentor encarnado incrível, ao grupo de estudo, as meninas, a todos. E, gente, por favor, deixem o like de vocês. Sigam a página, porque é isso que motiva a gente, que ajuda a manter o nosso trabalho. Então, não se esqueçam, bota lá curtir e manda para algum amigo de vocês assistir também, viu? Obrigada a todos. Que Jesus possa, nesta noite, penetrar na nossa intimidade, fazendo-nos sentir aquela sensação sublime do dever cumprido, dentro das nossas condições, e no limite de nossa pequenez para falar de um ser tão grandioso, nós demos o nosso melhor. Então, não temos... Eu vou chorar, gente, eu sou louco para chorar, eu gosto de chorar, né? Então, não temos como agradecer a todos vocês por essa companhia, e tragam o Cristo para a tua vida, no teu coração, as tuas atitudes. Reveste o teu afeto, todos os teus afetos, da luz sublime desse amor que o Cristo nos ensina. Muita paz. Espiritismo de jovem para jovem. Terça-feira, volta para vocês, 20 horas, vem! Uhul!